Olá, sejam muito bem-vindos a mais um FonteCast, a fonte de quem cria, conecta e transforma. Eu não estou sozinho, ao meu lado tenho. Letícia Tononi, bem-vindos. E hoje o papo é para quem empreende, lidera times ou trabalha com inovação. Como descomplicar a inteligência artificial no uso dos negócios. Até porque foi-se a época, né, que falar de IA era pensar somente num futuro, algo que estivesse tão distante. Hoje está cada vez mais presente E na palma da nossa mão, né, na Léo? palma da mão, no dia a dia e como uma estratégia do negócio. E para esse papo, nós não vamos falar sozinhos. Temos um convidado para lá de especial, ele que é especial e é especialista em ferramentas de IA. Eu não vou trazer todas as descrições dele, eu vou deixar ele se apresentar. Seja bem-vindo, Denis! Obrigado pelo convite, Léo, Letícia. Bom, meu nome é Denis Ferrari, eu sou fundador da Aces Inovação e nos últimos anos eu tenho ajudado a falar de tecnologia sem falar de techniquez, principalmente sobre inteligência artificial, que é o que a gente vai fazer um pouquinho aqui hoje. E como que foi essa sua trajetória, assim, para você chegar hoje com esse seu portfólio, com esse seu currículo aí? Né? Eu tive muita sorte lá no comecinho, eu comecei trabalhando como professor, né? E professor naquelas escolinhas de informática que tinham lá atrás, onde você aprendia o Windows, Word, Excel, PowerPoint. Uhum. Eu dei muita aula ali, né, para muita gente, e eu consegui formar alguma didática. Fui depois para a área de tecnologia, me formei trabalhei como arquiteto de software, sou formado em sistemas de informação. Fiquei 10 anos como arquiteto de software trabalhando em projetos de todo tipo, mas migrei para a área de negócios pelo caminho da inovação, no desenvolvimento de novos negócios, startups, trabalhando a parte corporativa de inovação nas empresas, que é o que eu venho feito pelos últimos 12 anos. Esse guarda-chuva de inovação, a cada 2 anos tem um hype levemente diferente, né? Então, dentro da tecnologia, a gente está sempre aprendendo coisa nova e na inovação, a gente está sempre aprendendo como aplicar coisas novas nos negócios, E né? gerar valor, né? Inovação sem gerar valor não é inovação, né? É uma ideia, um invento ali. É só fumaça, né? Só Só espuma. fumaça. É. Justamente. E quando a gente fala de inovação, de IA, hoje em dia, né, o ChatGPT, por exemplo, se popularizou, o Uhum. Gemini e outras inteligências ali generativas. Eh, no dia a dia, a gente percebe, né, o uso, às vezes para pegar uma receita, uma dica de viagem, tem gente até que já se deu mal fazendo um roteiro de viagem só com Foi aham. com IA. Mas no mundo profissional, como que a gente pode num dia a dia de uma empresa que ainda acredita não estar usando, Uhum. tanto IA, quais são as primeiras estratégias para ela: "Cara, beleza, preciso entender", porque eu acho que é um paralelo, assim como você disse, de quando veio a digitalização. Você Sim. não tinha mais um livro de controle com as suas planilhas ali, você começou a ter isso no Excel, você documentava isso de forma eletrônica, então foi um processo de transformação. E hoje a mesma coisa, as ferramentas de IA, elas estão aí para a gente utilizar como as ferramentas como calculadora, como um Word, Sim. como esses arquivos, esses editores, sejam de texto ou de dados. E como que a empresa consegue aplicar a IA no dia a dia? Eh, essa pergunta ela tem 3 frentes. Eu vou começar da parte mais básica aqui, tá? Quando as pessoas dizem que estão utilizando inteligência artificial, elas quase sempre estão falando do ChatGPT, né? Porque é a ferramenta que foi pioneira, ficou difundida e ela teve um macete muito bacana para se difundir. Ela é muito simples de começar. Não estou dizendo que é simples de usar, eu estou falando que qualquer pessoa consegue chegar e ter uma utilização próxima do WhatsApp, perguntar alguma coisa e ter uma resposta. Então, muita gente que fala que está usando inteligência artificial faz esse uso que a gente chama espontâneo. Ele abre a ferramenta dele, provavelmente o ChatGPT, e começa a conversar com o ChatGPT para conseguir fazer o que ele está querendo. Às vezes ele consegue num comando só, às vezes ele tem que ficar conversando até conseguir, mas ele faz um uso como se fosse uma conversa. Qual é a questão? Geralmente os CPFs, eles são mais avançados do que os CNPJs, porque a gente na pessoa física pode testar qualquer tecnologia nova sem se preocupar muito com as preocupações que uma empresa tradicionalmente tem. Só que não existe empresa digital com empresário e equipe analógica. Então, a primeira coisa que uma empresa tem que fazer para utilizar a inteligência artificial de um jeito melhor é mostrar para os funcionários o jeito certo de utilizar. E quando a gente fala jeito certo,
Não é que a gente está querendo cagar regra, colocar algo mais complexo, não. É porque você precisa entender um mínimo para que você consiga saber o que a IA vai te entregar e, principalmente, o que ela não vai te entregar. E aqui é onde mora boa parte da frustração com inteligência artificial hoje em dia. Se você quer uma resposta rápida para algo não tão importante, você pode perguntar para o ChatGPT e talvez ele vai te dar uma resposta correta. Por que eu estou falando talvez? Porque quando você pergunta diretamente para a inteligência artificial, ela tem uma coisa que a gente chama dentro dela que é um modelo de treinamento. Qual é o problema? Isso é uma caixa preta. Você não sabe quais os dados, tanto em termos de volume quanto em termos de exatidão, se ela foi treinada com dados corretos. Então, ela vai te dar uma resposta. Só que ela é treinada, né, principalmente o ChatGPT, ele não é treinado para te dar a resposta certa. Ele é treinado para te dar a resposta que você considera certa. E isso é um viés danado de treino de inteligência artificial. Ou seja, se muita gente dá aquele ok, se muita gente considera que a resposta tá ok, tá ok. E dependendo do que você esteja procurando, vai ser satisfatório. Mas se for algo mais sério, se for uma decisão mais importante, você tem que pesquisar um pouquinho mais. Então, a primeira coisa de se entender é que você não deve confiar no que a inteligência artificial está te falando, sem entender que aqueles dados podem estar incorretos. Essa é a primeira coisa da gente não tomar ela como verdade absoluta. Se você não coloca uma fronteira para ela trabalhar, ela vai viajar, né? Exato. Aí entra o segundo aspecto. O jeito mais legal de você utilizar IA para estudar, para pesquisar, é você usar as ferramentas de pesquisa que usam inteligência artificial. Então, por exemplo, você pode utilizar o Perplexity, que é uma das ferramentas que eu mais gosto, mas por que ela é diferente? Quando você pergunta alguma coisa para ela nunca vai buscar na memória dela a resposta. Ela vai entrar em vários sites, ler o conteúdo desses sites, resumir e te entregar. E você pode olhar de onde ela tirou a informação. Se você ainda fizer o que a gente chama de pesquisa profunda, ele pode navegar em mais de 100 sites para te entregar algo. Quem me dera se existisse isso no tempo de TCC, no tempo de faculdade, né? Mas assim, ele consegue processar um alto volume de dados, te entregar a resposta te dizendo de onde ele tirou. E aí você pode ir lá e olhar a fonte para saber. Essa fonte é confiável, essa fonte não é? E o Entendeu? legal do Perplexity é que você clica no link, ele realmente vai ao site que ele buscou. Porque em alguns momentos no ChatGPT você fala assim, tá, e de onde você tirou isso aqui? Aí ele manda um link. Não existe. Às vezes você Não. clica no link, a página não é encontrada, o link não É a existe. famosa alucinação de IA mesmo, né? E a gente vê também essa popularização do notebook LM da Google, que trouxe exatamente isso. Você dá uma base de dados específica para ele, e ele pesquisa ela, e com isso ele te traz as informações que você está pedindo. Ao contrário do ChatGPT mesmo, que trabalha um pouquinho com essa base de dados que não é tão consolidada e tão exata assim. O notebook LM ele é o meu xodó, cara, porque para você estudar qualquer coisa, ele é uma mão na roda. Ele usa a inteligência artificial, como você falou. Ele não vai buscar da memória, ele só vai buscar das fontes que você colocou. Então, se você coloca ali livros, se você coloca ali PDFs que você confia, né? É sempre importante colocar, né? Tem aquele termômetro do garbage in, garbage out. Se entra lixo, sai lixo. Uhum. Então, se você tem confiança nas fontes que você está buscando, para você pesquisar, para você estudar, o notebook LM putz, maravilhoso, maravilhoso. Hoje em dia, então assim, Denis, o que você está me dizendo é que tem ferramentas específicas para cada coisa? Sim. Na maioria dos casos, os usuários vão ficar entre ChatGPT e Google Gemini. São os dois mais utilizados aqui no Brasil. Tem ainda outros players, como o Grok, como o Claude. Só que a maioria dos usuários espontâneos, por assim dizer, vão ficar nesses dois. A ferramenta do Google, a ferramenta do ChatGPT. Para a maioria das pessoas, não vai fazer tanta diferença entre a ferramenta A ou a ferramenta B. Faz porque você vai ter sua preferência. Talvez o que a gente chama de experiência do usuário em uma seja melhor do que outra para você. Talvez para o que você faz, as respostas de uma te agrade mais do que outra. Mas a cada 2 semanas vai sair uma reportagem dizendo que a nova versão daquela ferramenta é muito melhor do que as anteriores. Isso aconteceu esse ano todo. A gente está conversando aqui no início de dezembro, nas últimas 2 semanas esse ranking já mudou pelo menos 2 vezes. Então, assim, você não precisa, para o uso espontâneo,
ficar drasticamente preocupado. Caramba, o Gemini ou o GPT é melhor para mim. Não, entenda que dependendo do que você venha fazer, pode ter uma ferramenta mais recomendada. Para busca, eu geralmente gosto muito do Perplexity, para estudo, o Notebook LM. Maioria das coisas, o Google Gemini ou o ChatGPT vai ser suficiente. E falando nesse uso espontâneo, quais os principais erros das pessoas? Aí tem uma dica principal que é o seguinte: a inteligência artificial, ela é aquela pessoa que se você não falar nos mínimos detalhes o que você quer, ela vai inferir e vai inferir errado, né. Eu estava falando com a Letícia mais cedo, eu tenho 2 pequenos, né, eu tenho uma menina de 7 e um menino de 4. A minha esposa não tem paciência nenhuma com o menino de 4, porque você precisa ser muito específico no que você pede para ele não desviar e não perder o foco do caminho. Inteligência artificial é igual. Se você, eh, a gente fala que quando você está escrevendo um prompt, que é o comando que você escreve, ali tamanho faz diferença. Quanto mais específico você for, quanto mais detalhado você for, maior a chance da IA te dar a resposta que você quer. Qual é o grande segredo que as pessoas falam assim, Denis, essa dica mudou tudo para mim. Ao invés de você pedir para a inteligência artificial fazer alguma coisa, peça para ela escrever o prompt que faz alguma coisa. Por exemplo, imagina que vou pegar uma rotina que na Suíça eles fazem muito. Você recebeu lá um contrato que você quer assinar, né? E você não sabe se você deve assinar ou não. Você vai pedir para a inteligência artificial analisar aquele contrato. Ao invés de você pegar o documento e pedir, analisa esse contrato para mim, você pede o seguinte, para qualquer ferramenta: me ajuda a escrever um prompt para analisar um contrato tal. A IA entende mais de IA do que você. Então, ela vai escrever para você um prompt robusto, que tem um monte de conceito técnico que você não precisa entender, mas se você pegar aquele comando que ela deu, for em outra janela e pedir para analisar o contrato, você vai ter uma resposta muito mais robusta do que você teria se você só pedisse em uma linha. E qual é o maior problema? A gente é, botar entre aspas aqui, preguiçoso na hora de escrever. A gente não quer escrever muito, né? Só que se eu quero, e aqui é importante, a IA ela é muito inteligente. Só que quanto mais ela tiver que inferir por informações que você não passou, por coisas que você não disse, maior a chance dela alucinar ou ela simplesmente assumir uma coisa diferente, né? Acontece isso na vida, gente, com a gente aqui. A gente fala com as pessoas fazem. Não sabia que era pra fazer assim. Tem até aquela frase, o óbvio precisa ser dito, né? Pra IA, isso é, assim, mandatório. E é interessante que eu preparei uma oficina sobre videocast. Uhum. E aí tinha já um roteiro que eu tinha pensado, um mapa mental ali do que eu ia trabalhar na oficina e tudo mais. E aí eu joguei lá num chat da vida e coloquei assim: agora, com esse mapa mental, esse roteiro que a gente tem, escreva um prompt para eu colocar no Gama para montar as apresentações. Cara, assim, lógico que eu tive que revisar tudo, Uhum. mas 70% do trabalho estava feito. Sabe? E aí entra o outro ponto. Se você não tiver expectativa que ele vai fazer 100%, sua vida vai ser uma felicidade absurda. Porque a tristeza é geralmente a diferença ali entre expectativa e o resultado. A IA, você com IA vai ser muito mais produtivo. Só que não dá para você esperar que a IA seja 100% certa, porque ela nunca vai ter 100% da informação ou do contexto. Então é muito complicado. Eu estava fazendo. A gente desenvolve agente de IA o tempo todo. E uma das coisas que a gente faz muito lá na ASIS é desenvolver pitches, né? Pitch para projeto e tal. Isso é uma coisa que a gente está estudando em profundidade de como tentar chegar na melhor versão da apresentação de primeira, né? Uhum. E aí a gente foi fazendo muito teste. Então, por exemplo, se você não fala nada, cara, ela vai te entregar uma apresentação boa. Mas, por exemplo, quem é designer sabe que existe a regra do 60, 30, 10. Se você não especificar sua identidade visual, ele vai criar uma apresentação de qualquer coisa. Uhum. Se você especificar, usa as cores da minha identidade, que é cor A, cor B, cor C, cara, já vai ficar muito parecido com o que a sua empresa usa. Então, quanto mais você especificar, melhor. Para a própria ferramenta ou para outras ferramentas. Você falou de geração de coisa, o Nano Banana, por exemplo, ele é maravilhoso. Hoje em dia, eu fico olhando assim, você consegue chegar em fotos de estúdio a partir de fotos bem chechelentas que você tem no seu celular, só fazendo uma edição com um Nano Banana, né?
Só que ele não é uma coisa tão intuitiva de ser utilizado. Aí o que você pode fazer? Coloca a foto e pede o Google, o Gemini, escreve um prompt para eu poder melhorar essa foto, trocar o fundo, tal, tal, tal. Ele cospe o prompt e aí você usa. Tende a ser a melhor estratégia. E a gente falou de uso espontâneo, né? E quando a gente chega na empresa, quais são as primeiras impressões que você tem ali quando você olha o cenário dela? Ela acha que está aplicando, que não está? Ah, tenho medo de vazar meus dados para IA. Como que você analisa esse primeiro impacto, o primeiro momento quando você chega numa empresa? Vamos lá. A gente tem uma linha de corte aqui referente a tamanho. Quanto maior a empresa for, maior vai ser a preocupação com os dados dela. Uhum. Isso é proporcional. Quanto menor, ela às vezes nem sabe que ela deveria estar se preocupando com isso. Então, tem essa linha de corte. Quando a gente fala de utilização corporativa, qual é a grande diferença do resultado espontâneo? A empresa ela escreve processo para garantir padrão, para ter o mesmo resultado sempre que aquela atividade for executada, né? A gente chamava isso lá atrás de POP, né, de procedimento operacional padrão. Deu uma modernizada, algumas empresas chamam de playbook. Mas, amigo, é uma receita Uhum. para você conseguir aquele resultado. Então, quando a gente vai para o mundo corporativo, o primeiro desafio de IA é você entender: eu não posso ter um uso espontâneo porque aquela IA tem que me dar o mesmo resultado para aquela atividade. Se ela estiver variando demais, ela mais pode atrapalhar do que ajudar. E aí eu saio do uso que a gente está chamando aqui de uso espontâneo para um uso planejado da IA. Usar IA na empresa é muita coisa. Então, qual é o segredo que eu vejo? E aí aqui eu vou dar um mapa para você poder pensar. Primeira coisa, você desenha o prompt ou o agente para uma atividade específica e só. Você não ninguém consegue digitalizar a empresa toda de uma vez. E não precisa disso. Tem algumas áreas da empresa que são mais importantes do que outras. Se eu for analisar gargalo, geração de valor e tal, começa por um processo que ele é importante e que, se você conseguisse automatizar ou padronizar de um jeito legal, cara, daria muito certo para a empresa e para o cliente. Vamos começar por ali, mas começa por um processo. Qual a diferença do uso planejado para o uso espontâneo? São 3 aqui. Primeira, o prompt. O prompt, ele é a receita que a IA vai ter para poder executar aquela função. 90% do uso de IA não é que a IA vai fazer coisa sozinha, tá? Vou dar um exemplo. A gente criou um agente de inteligência artificial que desenvolve brand book para marca, para agência. Esse é um trabalho muito criativo, se você for parar para analisar. Uhum. Só que é muito criativo mais ou menos, porque uma marca tem arquétipo, porque uma marca tem identidade visual. Eu sei o que um playbook de marca é... Eu sei qual é o entregável, o artefato que eu preciso entregar. Se eu sei, a IA consegue chegar lá também. Só que ela não precisa chegar sozinha. Porque o que acontece? Você vai montar um prompt especificamente para poder desenhar o brand book. E quem vai usar esse prompt é alguém da tua equipe que, ao invés de fazer sozinho, pensando em tudo sozinho, a IA vai funcionar como se fosse um coach, como se fosse um gestor dele ali, Uhum. conduzindo passo a passo até entregar a análise final. Eu falei brand book, você pode usar isso para DRE, você pode usar isso para qualquer coisa, vou botar assim, que você tem que entregar uma análise ou um entregável mesmo para o seu usuário. Denis, mas dá para automatizar? Algumas coisas sim, outras coisas não. Por quê? Tem algumas coisas que nativamente a IA não vai conseguir pegar algumas sutilezas, né? Ela consegue adiantar 80% ou 90% do trabalho. Uhum. Mas, igual eu falo safadão, aquele 1% lá, cara, precisa de um ser humano para poder bater na tecla. Então, o uso mais estratégico que a gente está vendo não é que eu vou tirar o meu funcionário, é que o meu funcionário vai ter uma ferramenta de IA para poder executar aquela função com uma qualidade maior, com um padrão maior e com um tempo muito menor. Aí, primeiro componente, prompt. Ele tem que ser muito bem desenhado e muito bem testado, porque o prompt é boa parte do resultado que a IA entrega. Qual é o segundo pilar? E esse é o que a maioria das pessoas acha bobagem. Quando você faz o uso planejado, você nunca pode deixar para a memória da inteligência artificial, para o modelo, ter as respostas para você.
Então, basicamente, quando eu treino um funcionário, eu deveria dar para ele um manual de como ele executa a atividade. Todo agente de IA bem desenhado, ele tem o prompt dele, mas ele tem os manuais de onde ele vai se referenciar para executar aquela função. Uhum. Ele nunca vai no modelo, ele nunca vai na memória. Ele tem um manual definitivo de como fazer aquilo. Então, por exemplo, eu preciso montar um brand book. Eu preciso entregar para ele, vou simplificar aqui, um PDF explicando como faz um brand book, quais são as boas práticas, as más práticas. E esse documento vira a fonte da verdade para aquele agente. Uhum. Aí você fala, Denis, mas se ele não está usando o modelo, qual a vantagem? A vantagem de IA é que ela, vou botar entre aspas aqui, raciocina. Ela consegue interpretar o que você está trazendo, conduzir o processo e olhar para o livro, para a Bíblia que você deu para ele e falar, isso aqui está certo, isso aqui não está. E toda a criação dele fica baseada em cima dessa fonte de conhecimento. Dessas fontes de conhecimento, a gente geralmente tem 3 tipos. A primeira, que é a mais básica, são esses guias, que deveriam ser os manuais. E aí entra. Toda empresa que se preocupou com gestão de conhecimento nos últimos anos, agora tem um puta de um diferencial. Uhum. Porque ela consegue treinar a IA de um jeito que... desenho de processo, desenho de manual, muita gente tinha aquela questão de assim, cara, eu vou desenhar isso aqui e vou botar no fundo da gaveta. Uhum. Não, agora isso aqui é o que vai viabilizar que a IA consiga ajudar o seu funcionário a executar aquela atividade. E aquele funcionário, mesmo sendo iniciante, não tendo toda a experiência, a IA tem. E esse é o ponto. Junto com a IA, ele vai fazer uma entrega geralmente 2 níveis acima dele. Quem é sênior faz uma entrega muito mais rápida de qualidade. Quem é júnior ou pleno vai parecer que está fazendo um trabalho mais acima. Por quê? Porque a IA ela está raciocinando em cima do manual que você colocou e quanto melhor esse manual, melhor vai ser a entrega final. Se a gente parar aqui, as empresas já têm uma disrupção absurda da maneira como elas utilizam inteligência artificial. Tudo a partir daqui é uma extrapolação para você trazer mais informação para a IA. Um exemplo. Eu posso chegar para a IA e dizer o seguinte, aqui na minha agência, a gente cria manuais de marca assim, e eu tenho lá um guia de como criar manuais de marca. Só que eu tenho o meu tempero, que você não vai achar em livro nenhum. Uhum. Esses temperos secretos geralmente estão em outros documentos que eu chamo lá dentro de DNA, que é o seguinte, não é o guia definitivo, mas ele é o complemento do guia que dá o sabor único para como a IA vai trabalhar aqui, né? Esse tipo de coisa muita gente não sabe nem dizer, às vezes, é lógico, todo restaurante deveria saber, mas uma empresa de serviço, uma empresa de consultoria, quando você pergunta qual é o seu ingrediente secreto, às vezes ela não sabe. E não precisa ser algo grande, mas se você conseguir tangibilizar isso para IA, você vai conseguir replicar esse componente secreto. O que adiciona mais? Por exemplo, contexto. A IA precisa entender qual é a empresa que você trabalha, qual é o cliente que você trabalha, que é aquilo que eu falei um pouco antes de ela nunca tem toda a informação. E é isso que vai variando da qualidade da resposta que ela te entrega, né? E pensando um pouquinho nessa realidade, a gente vê que muitas empresas não têm ainda uma estratégia muito consolidada de aplicação à IA. Tem o estímulo ao uso da Uhum. ferramenta, mas muitas vezes ela não vem com um manual. E para você, qual que é o erro mais perigoso que uma empresa pode cometer ao tentar implementar essa IA sem nenhuma estratégia? É tentar automatizar coisas antes de usar com os profissionais. Esse é o ponto principal. Porque o que acontece? De novo, a maioria de nós, usuários, fazemos utilização espontânea. Então, se você chega para mim e falar assim, Denis, dá para fazer tal atividade com IA? Eu vou te falar que dá. Até hoje eu não achei ainda nenhuma que não dê, tá? Só que eu tô falando isso porque eu conheço IA e saberia desenhar um agente para isso acontecer. Ainda assim, você precisa, como toda tecnologia, deixar em teste. Então, imagina o seguinte, eu acabo de fazer um agente de IA para você, eu confio muito na minha entrega. Só que no fim do dia, a palavra final é sempre do usuário, né? Então, quem executa aquela atividade que vai usar o agente é que vai usando dizer, caramba, isso aqui tá muito legal, tá confiável, as entregas todas aqui foram bacanas, né?
Depois que isso está testado, é que você vai investir, se for o caso, em automatizar as coisas com inteligência artificial. Qual é o problema? O ótimo é inimigo do bom. No caso da inteligência artificial, você colocar do jeito certo a IA na mão do funcionário vai dar um salto de produtividade para ele absurdo. Mas não é automático. Ele vai ter que parar, abrir ali a ferramenta, começar a usar o prompt e algo que ele fazia às vezes em 3, 4 horas ele vai fazer em minutos, tá? Gente, por exemplo, a análise financeira chega a ser surreal o nível de não dá para competir assim. Alguém que está fazendo manual e alguém que está fazendo com IA, o nível de produtividade. Não dá. E aí, uma coisa que eu falo que IA não é uma coisa do futuro, IA é uma coisa de agora. Mas uma coisa do futuro é o seguinte: quando a gente olha para o lado, as empresas estão pensando assim, cara, meu concorrente não está tão mais à frente ou tão mais atrás de IA do que eu. Daqui a alguns anos vai vir uma nova safra de empresários e empreendedores, né? Quando os Enzos começarem a abrir CNPJ, eles aprenderam a falar com a Alexa, eles estão utilizando inteligência artificial desde o ensino médio. Vocês acham que a empresa deles vai ser mais ou menos digital do que as empresas atuais? Para eles isso é status quo, né? Eu fico olhando, eu dou esse exemplo da Alexa, cara, para os meus filhos eles não sabem diferenciar a cancela do shopping da Alexa, porque ambos falam de maneira robotizada. Eu tava saindo do shopping outro dia, uma boa noite para você, ele, tchau Alexa. Para ele é uma coisa só, uma grande Skynet inteligência artificial. Só que justamente por isso a gente tem uma classe de nativos digitais que é o meteoro que pode mudar a fauna completa do mercado. De novo, você não vai ter empresa digital com empresário ou equipe analógica. O que um empresário nativamente digital pode fazer? Ele não tem legado de cultura, ele não tem legado de equipe, ele já vai pensar os processos dele usando IA, usando automação, usando coisas que, enquanto para algumas empresas ainda é tabu, dá para fazer, o que dá para fazer, para essas pessoas vai ser já o novo normal, né? E você comentou sobre a IA estar associada ao humano no dia a dia do trabalho, né? Só que ao mesmo tempo surge muita especulação, muita dúvida. A IA vai roubar meu emprego? Muito Assim, desespero muito também. desespero, né? Mas isso acaba sendo um movimento natural, não o fato de Uhum. roubar o emprego, mas de esse aumento do uso da IA, naturalmente, algumas funções ou algumas atividades que antes precisavam ser feitas por humanos vão ser feitas agora com IA. Mas isso não exclui o humano do dia a dia da empresa. Pelo contrário, vai se fazer cada vez mais necessária a presença humana em ações estratégicas, em ações onde a IA, igual você disse, ela não consegue ter aquela sensibilidade, né? Como que você lida com isso? Porque não sei se quando você entra numa empresa, a pessoa vem, olha lá, ih, lá vem o cara da IA, tá querendo demitir a gente. Como que é esse momento de chegar? Como que é essa recepção das pessoas nas empresas? Não existe inovação sem participação ativa das pessoas. Então, assim, qualquer pessoa que trabalha com inovação, com tecnologia, tem que chegar como aliado de quem está. Nunca como ameaça ou ser visto como ameaça. Falando assim, sem falar de nenhuma empresa específica, o que eu vejo? A IA vai roubar o trabalho de quem não sabe utilizar a IA. Não assim, você que usa IA muito bem vai ser preferido do que quem não utiliza inteligência artificial, porque o seu salto de produtividade é muito maior. Só que a IA, é importante a gente entender o seguinte: ela está emulando algumas coisas, mas a IA não raciocina, tá? Eu não vou entrar no mérito técnico aqui, mas apesar de parecer muito, ela não raciocina. E a capacidade dela para atividades repetitivas e de baixo teor de criatividade é muito bacana. Eu consigo automatizar com inteligência artificial um determinado tipo de tarefa. Outros tipos, eu sempre vou depender do ser humano para poder dar esse molho, para poder dar esse diferencial. Agora, o novo normal vai ser muita coisa
que hoje a gente tem um ser humano para poder cumprir uma função repetitiva, cara, se a IA consegue interpretar texto, analisar, seguir regra, ler um manual, ela consegue fazer isso melhor do que profissionais sêniors, dependendo do que for. A gente vai trabalhando, a gente estuda muita coisa, a gente acumula experiência, só que a gente tem que estar sempre estudando para não esquecer a base e se mantendo atualizado. A IA não esquece o que ela aprendeu. Quanto que vale um funcionário que você treina uma vez e ele não desvia nunca mais daquele rito? Esse é o ponto. Algumas coisas ele consegue fazer sozinho. Vou dar um exemplo. A gente colocou lá na empresa, e isso é uma das coisas que eu mais tenho defendido, né? Todo mundo fala do PDCA. A gente olha muito pro D, mas o P e o C, a inteligência artificial brilha. O C é geralmente você fazer a checagem, né? Se aquele determinado trabalho seguiu o padrão e atendeu o objetivo. Vamos imaginar que você tem um padrão de como propostas comerciais são enviadas para os clientes. Toda proposta comercial segue um modelo, toda proposta comercial tem que ter tal informação. O que acaba acontecendo no dia a dia? Os vendedores estão com um monte de proposta para fazer, eles são seres humanos, eles podem errar, eles estão muito atarefados, então pode ser que eles quebrem um pouquinho o padrão ali. E aí, geralmente, quem revisa isso em algum momento? Ou é a pessoa da qualidade, que acaba sendo visto como uma pessoa chata que vai lá cobrar o padrão, ou o líder, que geralmente não está pouco atarefado também, tá? E acaba não fazendo isso tão bem. A IA consegue garantir o padrão de todo mundo. Sempre que alguém mandar uma proposta, a IA pode abrir a proposta, interpretar e ver. Isso aqui atende ou não atende o padrão. Para quem tem, por exemplo, ISO, SGQTech, CERN, pega qualquer certificado de qualidade, isso é ouro. Porque a IA consegue ser a conferencista de qualidade que ninguém quer ser na empresa, né? E entra o maior ponto. O difícil não é você certificar, o difícil é você manter a certificação e os artefatos sendo produzidos. Esse tipo de checagem, que é uma checagem bruta, atende ou não o padrão? O negócio foi ou não colocado no local que deveria? Atende ou não a qualidade, né? Se a qualidade foi bem documentada. Cara, a IA consegue fazer sozinha. Agora, a IA vai conseguir negociar com a pessoa como se fosse um ser humano? Tem gente que tá apostando que sim, eu não sou uma dessas pessoas, tá? Eu vi alguns projetos, né, e muita gente tá pirando em cima disso, que é o seguinte: cara, eu vou botar um agente de inteligência artificial para atender os meus clientes no WhatsApp. Dependendo do teu produto, dependendo do teu cliente, dependendo de algumas coisas, pode ser que isso funcione. Eu não vou falar qual é a empresa, mas, por exemplo, eu vi funcionar de um jeito bem legal quando a IA tinha basicamente que tirar um pedido para um cliente que já conhecia a empresa e basicamente faz o pedido pelo WhatsApp. Como os vendedores ali trabalham só em horário comercial, as demandas que vinham depois do horário comercial ficavam para o outro dia acumuladas. Então o pessoal criou o agente de IA para poder resolver esse gargalo, né? Falou, olha, você manda mensagem 10 horas da noite, a IA vai te atender. Só que muita gente começou a utilizar a IA, dos clientes, né, em horário comercial mesmo. Os clientes optaram por um canal automatizado para fazer uma coisa que, tipo assim, não precisa de um ser humano para poder fazer. Porque deu certo num lugar, vai dar certo em todo lugar? Cara, não necessariamente. Quando a gente tá falando de negócio, você fazendo negócio no Rio, em São Paulo e Espírito Santo é completamente diferente um do outro, né? O nível de relação que o teu cliente tem com a tua empresa pode possibilitar isso ou não. O produto que você está vendendo pode possibilitar isso ou não. Se eu estou vendendo uma coisa que é comoditizada, que é a mesma coisa, é tirar um pedido. Provavelmente você consegue automatizar alguma coisa. Agora, se sua venda é consultiva, se você tem que tirar a dúvida do cliente, cara, não rola, sabe assim, não dá. Então, você tentar automatizar as coisas antes da hora, sem passar por um processo de teste, e inovação é você ver um problema, ter uma ideia e testar, né? As pessoas pulam o teste e vão direto para o desenvolvimento. E aqui dá muito ruim. Porque a IA é muito mais fácil você testar um software, um algoritmo, porque o algoritmo ele não, vou botar entre aspas, raciocina. Você tem uma entrada, um processamento, uma saída, e se você testou 3, 4 vezes, a chance daquilo ali variar é baixíssima, se um software bem feito. A IA você não tem essa certeza, né? Você vai ter que utilizar ela bastante para ver o quanto que ela varia e se aquela variação ali é insignificante de acordo com o padrão que você está buscando. Eu sei que é um papo que se deixar, né? A gente Vai vai durar se envolvendo, horas se e envolvendo.
Mas, Denis, a pessoa que ouviu que você falando é um empresário e fala, cara, eu acho que eu tô precisando de um olhar desse dentro da minha empresa. Como é que ela faz para te encontrar? Que tipo de serviço você oferece? Eu ofereço treinamento e palestra nessa parte de inovação e inteligência artificial, então tenho conseguido, agora em dezembro, enquanto está todo mundo parando, a minha agenda está bem complicada, graças a Jeová, mas nas redes sociais, o Denis Ferrari no Instagram, ou Denis Ferrari no LinkedIn, você consegue mandar uma mensagem e me achar. Legal. E para quem quiser continuar com o Fonte Hub, é @fonte.hub no Instagram. Estamos também no Spotify, no YouTube. Tá bom, né? Acho que tá bom, acho que é isso, gente. Denis, muito obrigado por ter participado com a gente desse papo. Assim, a gente sai com muitas ideias, né, cara? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia? O que a gente está fazendo que é repetitivo? E talvez eu pudesse ganhar tempo para fazer outras coisas se eu automatizasse esse processo. Letícia, estreante aqui no Fontecast, muito obrigado também pela participação. Obrigada. Começamos obrigada, juntos, né, Denis. Letícia? Começamos juntos, nosso primeiro videocast. Exato. Foi maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço aqui o convite, pessoal. Valeu. E você que acompanhou a gente aqui até agora, muito obrigado e até o próximo Fontecast. Tchau, tchau.